Bom, eu tô aqui nesse cenário bacana da Universidade Federal de Santa Catarina. Junto aqui a gente tem um laguinho, tem uns gansos também, para falar sobre alguns experimentos realizados, na verdade na França, não aqui na universidade, com animais, testando a influência, entre aspas, mental desses animais sobre a atividade de equipamentos eletrônicos. É o fenômeno conhecido como psicocinese na parapsicologia, só que aqui eles usaram com testes de animais. Alguns desses experimentos que eu vou comentar aqui, que são bastante interessantes, começaram a ser feitos já na década de 80, embora até onde eu conheço não foram replicados, não tem muita replicação sobre esses experimentos, mas tiveram resultados fantásticos, espetaculares, e utilizaram um robozinho, um equipamento chamado ticoscópio, que ele basicamente é como se fosse uma latinha, um robô com 3 rodas acopladas, que ele vai fazer movimentos aleatórios conforme ele vai ter dentro dele um chip que vai gerar números aleatórios e desses números que vai produzir o movimento desse robô. Então, quais os experimentos que foram feitos com esse tipo de equipamento? O primeiro deles foi feito com pintinhos, que são animais que eles têm uma forte reação de imprinting, que é aquela reação que a gente vê dos filhotes, que eles seguem a mamãe, ou seguem, na verdade, a primeira coisa que se movimentar perto deles. Então, a pergunta que o pesquisador fez foi: e se eu, depois de condicionar o pintinho a seguir o robozinho, se eu colocasse o pintinho em uma jaula, será que o pintinho vai ser capaz de atrair o robô para perto dele? E na verdade foi isso que aconteceu. E o procedimento básico era o seguinte: o pintinho recém-nascido, foram feitos com vários, né, várias vezes, vários testes, vários animais. Ele recém-nascido era deixado num local escuro, só recebendo alimento, água, e 1 hora por dia ele era retirado e deixado junto com o robozinho, e aí ele ficava condicionado a seguir o robozinho, ele começava a seguir aquela máquina. E depois disso ele era botado de volta na jaula. Isso durante 6 dias. No 7º dia, então, ele era colocado numa jaulinha, numa pequena jaula, e o robozinho ficaria numa plataforma próxima, ligado, e eles iriam observar o movimento do robô naquela plataforma. E o que eles perceberam é que quando tinha um pintinho na jaula, a tendência do robô, que era para ter movimentos aleatórios, era fazer movimentos mais próximos à jaula. E quando não tinha o pintinho, o robô fazia os movimentos aleatórios bem distribuídos em torno daquela plataforma onde ele estava. Então são resultados assim bastante interessantes, são fáceis de serem replicados, é uma pena que não haja tanta pesquisa nessa área. E depois disso o pesquisador também fez outro procedimento diferente, com outros pintinhos que não tinham sido condicionados a esse imprinting. O que ele fazia? Ele deixava os pintinhos também no local escuro, só recebendo água e alimento. E em alguns momentos ele colocaria o robozinho próximo àqueles pintinhos com uma vela acesa. E a ideia é: será que os pintinhos, por estarem no escuro e preferirem a luz, afinal de contas, na luz eles estão mais seguros, quer dizer, o animal no escuro ele é mais vulnerável. Então será que os pintinhos atrairiam a luz para ele? Quer dizer, atrairiam o robô com a vela acesa para perto deles? E o fato é que atraíram. E o outro resultado curioso que ele encontrou é que nos horários que os pintinhos estavam dormindo, quando ele ligava o robôzinho ali próximo, como o robô ia estar com a luz acesa, que era com a vela, como o robô ia estar com a vela acesa, e atrapalhar o sono dos pintinhos, e o robô também tem um barulhinho irritante, o que acontecia é que os pintinhos repeliam aquele robô e ele tendia a fazer os movimentos mais longe de onde ele estava a jaula. Um outro pesquisador fez experimentos também utilizando esse robô, mas com ratos.
E a ideia básica era simplesmente que o rato ficaria com medo do robô, o rato ficaria num local e o robô numa jaula próxima, e eles iriam medir o movimento dos robôs, e eles verificavam que quando eles colocavam ratinhos naquele local, o robô tendia a se movimentar mais distante de onde estava o rato. De alguma forma, a hipótese é essa, mentalmente os ratos, por ter medo do robô, afastavam ele e o robô fazia os movimentos, então mais distantes. Eu estou colocando todos os links dessas pesquisas na descrição, para quem quiser ver. E aí foi feito também outro experimento do sono, parecido com aquele dos pintinhos, mas agora com humanos, onde várias pessoas eram chamadas para um laboratório de sono, e ao lado da cama ficaria o robozinho fazendo os movimentos. Quando a pessoa caía no sono, isso era monitorado, o pesquisador ia lá e ligava o robô perto da plataforma. Como o robô tinha um barulhinho irritante, o que acontecia era que o robô tendia a se afastar da cama. Isso quando tinha alguém dormindo nela. Ou seja, inconscientemente, do sono, mas pelo fato de não querer o barulho, a pessoa repelia o movimento do robô para longe dela. Bom, e o último experimento foram pesquisadores espanhóis que usaram passarinhos, um passarinho chamado mandarim, uma ave australiana. Esse era um pouco diferente, não usava o robozinho, usava um projetor de imagens. O que acontecia? Os passarinhos, um de cada vez, né? O passarinho era colocado em uma jaula fechada, ele era deixado ali por 10 minutos até se acostumar com o local, e numa das paredes seria projetada a imagem de uma cobra. A imagem iria passando da direita para a esquerda até desaparecer no lado esquerdo da parede. Através de um gerador de números aleatórios, essa imagem a cada 10º de segundo ia ficando um pouco mais nítida ou um pouco mais opaca. E o que acontecia também era que quando tinha um passarinho ali, e a ideia é que o passarinho ficasse com medo daquela imagem, daquele predador, da cobra, ele ia tentar afastar, né? Por causa do medo, ele não ia querer aquela imagem. E aí, a tendência da imagem era ficar mais difusa. Quando não tinha passarinho na jaula, o gerador de números aleatórios se comportava aleatoriamente, como é esperado, e a imagem ficava, no final das contas, sempre parecida como ela estava inicialmente. Então são experimentos, como eu falei, simples de serem feitos, são interessantes, eles deixam bastante evidente que existe uma interação de organismos biológicos, tanto humanos quanto animais, sobre o funcionamento de equipamentos, sobre a matéria. Espero que tenha deixado vocês bastante intrigados sobre essas pesquisas em parapsicologia. Deixem aí no canal o seu curtir, se vocês gostaram, isso é bom pra gente, estimula a gente a continuar esse projeto. Se não gostaram, também bote que não gostaram, que isso é importante para eu saber. E também estou curioso para saber o que vocês pensam, quais assuntos vocês gostariam de ver em próximos vídeos, então não deixem de interagir aí no canal. Então eu fico por aqui, um grande abraço e até a próxima.